Hoje nossa entrevista é com o professor Luiz Jota, que é professor titular do Departamento de Estatística do nosso Instituto. O professor Jota é um dos professores na atividade, não aposentados, que mais antigos do Instituto. Eu acho que é quase o mais antigo de todos. Então vamos começar perguntando para ele como evoluiu a trajetória dele desde o ano 70 e alguma coisa, que ele começou, até agora. Bem, e eu cheguei na Unicamp no final de 77 e comecei meu doutorado no início de 80, e é claro que de 80 até agora é um longo período em termos de pesquisa, e minha pesquisa foi evoluindo ao longo do tempo, mas basicamente eu tenho trabalhado desde o doutorado, então, em 80, em séries temporais. Inicialmente eu comecei a trabalhar na tese de doutorado com modelos ARIMA, tanto sazonal como não sazonal. O modelo ARIMA? Sim, nós temos modelos ARIMA, ainda era mais relativamente recente na época que comecei a trabalhar com modelos ARIMA. E como muitas séries, normalmente a gente pode considerar que ele é um produto ou soma de outras séries, né? Por exemplo, produção pode ser produção de vários locais, né? E eu trabalhei então com o que eu chamei de modelos de componentes observáveis. Entre os componentes eram modelados modelos ARIMA. E eu acho que o principal resultado que eu tive na minha tese foi sobre a identificação desses modelos, quando verificar sobre que condições você poderia trabalhar com modelos que fossem estimáveis e identificáveis. E aí, trabalhando então, com esses modelos ARIMA, agora já um pouco depois terminar a minha tese, comecei a trabalhar então com os efeitos de outliers e problemas de agregação e desagregação e de ajuste sazonal de séries temporais. Para ter uma ideia, digamos, que seria, digamos, o problema de agregação, suponha que você esteja interessado em prever a produção brasileira de certo produto e você tem as séries, digamos, a nível, digamos, por estado ou por município. Então você pode, digamos, prever a produção de cada estado e depois agregar as produções de todos os estados. Ou então prever diretamente a produção brasileira utilizando a série brasileira. É aí que a gente chama o que nós chamamos de agregação contemporânea. A outra forma mais usual de agregação é quando, vamos supor, que você quer fazer a previsão da produção anual. E fazer a produção anual, você pode fazer, digamos, previsão, digamos, um mês, 12 meses para frente, né? E depois você acaba agregando essas duas previsões, ou então você faz diretamente a previsão da série anual. Outliers, porque outliers ou valores berrantes, porque a gente sabe que nas séries, né, outlier, valores berrantes, é praticamente um fato estilizado, porque ele está geralmente presente nas séries reais, né? E depois o problema de sazonalidade, digamos, quando você trabalha, digamos, com uma série do tipo inflação, produção, é claro que o nível, digamos, da atividade econômica depende, né, de grande parte da atividade econômica depende, digamos, da estação do ano. Digamos, janeiro, por exemplo, você pode ter mais ou menos desemprego do que em julho. E o que nós queremos, então, é ter uma ideia, digamos, do nível que você tem de desemprego, sem olhar somente no valor que você tem na série. Esse tipo de técnicas se aplicam na realidade, na planificação, nos ministérios? Quando eu estava fazendo o doutorado, já na década de 80, era usual, digamos, no noticiário, quando esse pessoal falava, digamos, no nível de desemprego, eles colocavam claramente se o nível de desemprego era ajustado ou não sazonalmente. Normalmente o nível de desemprego, para ficar mais fácil de entender, é dado de forma ajustada sazonalmente. Então isso é um negócio feito praticamente em todos os países, né? Digamos, da forma que seja mais inteligível e que você possa realmente entender o que está acontecendo na economia como um todo. E atualmente, em que você está trabalhando? Bem, e o que eu tive, digamos, em
enquanto estava fazendo doutorado, digamos, nós tivemos que, em 1980, o Engel publicou o primeiro working paper dele sobre modelos ART, né? E esse artigo foi publicado em 82 na Econométrica. Econométrica é uma das principais revistas, digamos, na área de economia. Para você ter uma ideia da importância desse trabalho, é o trabalho que acabou dando a Engel o Prêmio Nobel de Economia. Engel, Robert Engel, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia não sei quantos anos atrás. Ou seja, é um modelo, digamos, você vê que o modelo anterior que a gente tinha, os modelos Ariema, basicamente está interessado em prever o nível da série, ok? Digamos, para que nível, qual vai ser a produção que você vai ter. Então, normalmente a gente fala que são modelos para modelar o nível da série. O contrário, digamos, os modelos, modelo ART, são modelos para você tentar estudar a variância condicional. E variância condicional basicamente está colocada, digamos, quanto maior a variância, maior certeza que você tem em relação ao que você vai encontrar no futuro. E daí a importância, digamos, né, desses modelos que passaram a ser utilizados em finanças, no estudo de incertezas, né, no estudo de precificação, digamos, de opções, precificação de quase qualquer tipo de ativos financeiros. Né? Então, são duas abordagens muito diferentes. Um, você está interessado em modelar o nível, o outro está interessado em modelar a variância condicional. Actualmente você está trabalhando em questões vinculadas com finanças, com precificação e esse tipo de coisa. Fala um pouquinho disso. Sim. Vamos pensar, digamos. Então, digamos, isso começou, digamos, já na época que eu estava, esse tipo de estudo começou na época que eu estava iniciando o doutorado, e é claro, digamos, quando você começa uma nova área, né, e, digamos, não só eu, mas com todo mundo, com todo o pessoal ligado à academia, também fora da academia, a gente começou a trabalhar com modelos mais simples, com modelos univariados, né, de apenas, digamos, trabalhava, digamos, ativo por ativo, moeda por moeda, ações por ações. Depois, com isso, digamos, a gente passou a trabalhar com modelos já de dimensões maiores, né. Agora, grande parte dos primeiros modelos, primeiro estudo que você faz, você começa com esses modelos mais simples, né? Grande parte dos estudos eram com modelos bivariados. Né? É claro, digamos, que quando você trabalha com modelos bivariados, você está tentando montar, digamos, o seu portfólio, você tem muito mais opções do que bivariado. Então, bivariado não é suficiente. Mas era que, digamos, aos poucos foi evoluindo, digamos, a metodologia na área. A gente começou depois a trabalhar com modelos que a gente chamava na época já de alta dimensão, mas alta dimensão na época era, digamos, dimensão 10, 50, né? E com o tempo, hoje, alta dimensão, nos primeiros primórdios de estudos de modelos multivariados, né? Olha, até a parte de 90, 2000 e pouco ainda, praticamente eram modelos de dimensões menores. Hoje, não, digamos, nós temos agora, estamos trabalhando, digamos, com séries com dimensões da ordem de 3 dígitos. Né? Nós vamos trabalhar agora com séries com dimensões 500. Né? Ou seja, a coisa mudou muito. E mudou também no outro sentido, digamos, não só, digamos, trabalhar com muito mais séries, como a forma com que os dados são disponíveis. Os primeiros estudos eram para séries, digamos, mensais, inclusive, séries diárias. E hoje nós temos dados, digamos, os dados passaram a ser, digamos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Hoje nós temos dados que a gente chama de tick by tick, onde seja você tem, digamos, todos os dados das pessoas que colocam, digamos, opções que você tem para compra e para venda. Ou seja, o número de dados que nós temos hoje é realmente, digamos, muito diferente dos dados que nós temos antes. Isso não significa, digamos, que os modelos anteriores não continuam sendo válidos, porque se você estiver trabalhando, digamos, ou digamos, curto ou curtíssimo prazo, médio prazo ou longo prazo, seus dados que você vai trabalhar vai ser de forma diferente. Era a mesma coisa que a gente tinha em relação a quando eu falava, por exemplo, em por que você vai trabalhar com dados mensais, anuais, quando você quer fazer previsão anual, quando na verdade você tem dados já mensais ou até diários. Eu acho basicamente, digamos, também tem muito a ver, digamos, modelo é sempre uma simplificação da realidade. E às vezes você está interessado, você consegue, digamos, simplificar a realidade para dados diários e não para dados, digamos, de 10 em 10 minutos ou então com frequência maior ainda. E se seu interesse, por exemplo, é você verificar, você manter, digamos, o seu tipo de investimento durante 1 mês, 2 anos, 5 anos,
ou mais anos, é claro que não tem interesse em você trabalhar com esses dados de alta frequência. Então depende muito, digamos, do seu objetivo. Por isso, digamos, todas as pesquisas que foi feito antes, realmente, digamos, não é uma pesquisa que você joga para fora, depende, digamos, de como você vai aplicá-la. Eu tenho conhecido que ele montou uma consultoria nos Estados Unidos faz tempo, depois vendeu, depois montou outra e tal, e fez muito dinheiro. E ele me falava que o que ele fazia era vender matrizes de covariância. As perguntas são duas. O que você acha disso e se você também pode fazer muito dinheiro com o que você está fazendo? Olha, na verdade, digamos, eu acho que meu interesse, digamos, não é exatamente de ganhar dinheiro com as coisas. Então, nunca realmente apliquei o que eu faço, digamos. Eu acho que quando você trabalha em finanças, digamos, as pessoas têm muito a ver as finanças como ganhar dinheiro. Mas se você for pensar, digamos, como é que essas coisas são aplicadas, a gente pode basicamente dividir as pessoas, digamos, especuladores, ok? O pessoal que faz arbitragem, o pessoal que faz hedge, né? E o que seria fazer hedge? Hedge, por exemplo, você dá uma forma de você, um seguro quanto grandes perdas, grandes oscilações, né? O arbitragem faz com que os mercados, né, para que não exista arbitragem, ou seja, que ganhe, digamos, as pessoas ganham sem nenhum risco, ok? Faz com que o mercado fique mais eficiente, ok? Então, digamos, a pesquisa básica que normalmente se faz, digamos, finanças, digamos, tem muito mais a ver com você, como selecionar, como investir de tal forma que os riscos sejam menores, né? Como é que você vai regular o mercado, né? E não, digamos, em termos de especulação como um todo. Eu acho que existe muita, né, como as pessoas veem finanças não é realmente como especulação, é porque o que atinge o mercado realmente, digamos, são algumas grandes crises devidas aos mau usos financeiros, tá ok? Ok, mas os interessados em aplicar o tipo de pesquisa que você faz, a gente imagina que serão os bancos, ou serão os grandes inversores, etc. E tal. Ou há algum outro tipo de interessado, Sim. digamos, algo mais... Tá. Por exemplo, interesse, digamos. Principalmente depois das crises, né, digamos, tivemos o Acordo de Basileia. E o Acordo de Basileia é basicamente uma forma de como você vai regular o mercado. Porque regular o mercado é fazer com que não exista, digamos, a possibilidade, digamos... pessoalmente, sim, a pessoa pode querer especular à vontade, mas, digamos, as instituições financeiras, eles têm certas regras, de tal forma que a especulação, digamos, tem certos limites. Okay? Então, digamos, o que eu faço, digamos, são as técnicas, digamos, que auxiliem, digamos, a você, de certa forma, regulamentar o mercado ou você... procurar ter um certo rendimento, mas dentro de certos níveis de risco que você quer, né? Digamos, basicamente, digamos, isso tem sido utilizado, digamos, amplamente utilizado, digamos, no mercado financeiro, né? Digamos, todas essas técnicas são utilizáveis, não são assim puramente, digamos, é claro, digamos, que você vai regulamentar, você vai fazer pequenas modificações de caso para caso, digamos, né? Igual os modelos gerais, digamos, modelos multivariados, digamos, GART, sejam utilizáveis talvez em qualquer país, mas em qualquer instituição vai tentar modificar de tal forma que sejam adaptáveis em relação aos interesses, digamos, de cada um. Seu interesse pode ser o banco, o interesse pode ser o Banco Central, né? O interesse pode ser uma pessoa que quer especular fortemente, então depende de como vai ser aplicado. Digamos, agora eu não faço realmente a pesquisa pensando realmente em especulação. Quando todos os agentes estão convencidos que um determinado modelo é o correto, isso não modifica a realidade? Na verdade, digamos, das coisas que eu trabalho, por exemplo, falamos, por exemplo, digamos, em modelos, uma família de modelos e procedimentos, ok? A forma com que você vai aplicar, ele pode levar a resultados diferentes, né? E nem todo mundo utiliza exatamente o mesmo modelo,
né, digamos, uma forma de você, talvez uma coisa que se faz, digamos, as pessoas ganhar no mercado, é que, digamos, o mercado pode estar utilizando um modelo, digamos, precificar de forma incorreta algum tipo de derivativo e você precifica de forma mais correta. Aí você ganha mais porque você sabe melhor como é que funciona. Ou seja, não existe um modelo único que seja correto sempre e qualquer seja a situação. Mas todos não estão convencidos que o Black-Scholes é um modelo correto e tem uma calculadora que coloca a volatilidade e dá o resultado? Não. Isso não é verdade. Não é assim? Isso não é verdade. Isso agora, digamos, pode ser até um bem... Assim como, digamos, previsão, digamos, que a gente chama de, né, naive, seja, digamos, prever o que vai acontecer amanhã, o que acontece hoje, isso muitas vezes é usado como benchmark, digamos. E se fizesse isso, digamos, quanto é que você iria receber, ou se você fizesse isso, digamos, qual seria o seu risco, e qual que é seu risco se você mudar outro procedimento. Isso basicamente é um benchmark atualmente, é coisa assim bem naive, não é bem por onde nós estamos hoje. Digamos, a gente tem modelos hoje você tem muito mais sofisticados e depende também de caso para caso. Eu falei de como você quer, digamos, o tipo de investimento que você quer, né, e começar trabalhando. Você pode trabalhar, por exemplo, digamos, com algumas coisas que são, como moedas, por exemplo, são basicamente, digamos, são negociadas, né, 24 horas, porque você tem, digamos, vários mercados ao redor e ficam sempre abertos, ou então alguns que ficam abertos, digamos, dentro de certo período, digamos, algumas ações, digamos, que quando são mais negociadas em bolsas, né, e depende de onde é negociado maior. Então, digamos, para cada caso a gente tem situações diferentes, não é uma técnica única para todos os tipos de ativos que você tem. Você pode prever grandes crises com séries temporais? Não. Você realmente, digamos, essa é uma das coisas que você tem, digamos, técnicas diferentes, existem técnicas. Às vezes as pessoas falam, digamos, não, usam uma série, né, eu tenho uma série aqui e eu quero que você faça certa previsão, né? Então, digamos, se você quiser prever alguma coisa, né, digamos, vamos lá, digamos, a médio prazo, a longo prazo, que é alguma coisa muito mais conjuntural que você vai ter, digamos, não é porque alguém o presidente lá dos Estados Unidos deu um espirro que vai modificar o que vai acontecer daqui a um mês, digamos. Então, técnicas diferentes, né, séries diferentes vão exigir técnicas diferentes, né? Digamos, séries temporais são técnicas bem específicas. Normalmente a gente trabalha, digamos, a médio, a longo prazo, com técnicas em que eu trabalho, digamos, com cenários, em que você supõe, digamos, qual cenário que você vai ter. Então você quer, digamos, fazer um certo seguro com um certo cenário. Se acontecer isso, o que vai acontecer com essas séries? São cenários. Ou então você também tenta prever, digamos, o que vai acontecer com a economia como um todo, e você não trabalha com uma série só, mas como... E aí você, digamos, é importante você entender o assunto que você está trabalhando. Você está trabalhando com a inflação no país, você tem que saber, digamos, realmente o que é importante naquele país e o que vai influenciar a inflação naquele país. Você está trabalhando, digamos, com previsão, digamos, de uma safra de um certo produto, você tem que entender realmente, digamos, né, quais são os fatores que influenciam a produção da safra, né? Pode ser um produto, se a safra, por exemplo, digamos, como algodão que você planta e colhe no mesmo ano, é diferente, digamos, com um produto como café, que você precisa de um tempo certo de maturação, digamos. Então, digamos, cada caso é um caso, não existe um modelo único que seja bom para tudo. Você poderia definir em poucas palavras a diferença entre a Unicamp de 1977 e a atual? Olha, eu acho que uma coisa que o departamento sempre teve, eu sempre gostei do departamento, digamos, talvez antes mais do que hoje, é que, de certa forma, nós temos uma certa liberdade de trabalho dentro do departamento, não existe uma hierarquia muito rígida. Hoje, talvez exista uma hierarquia um pouco mais rígida do que antes. Ou seja, ele discutia, por exemplo, né, eu como chegando, digamos, aqui, ou depois de chegar, digamos, do doutorado, ele discutia, digamos, de igual para igual, né, com todo mundo, né, digamos, respeitava, digamos, as diferenças. E existia talvez um dinamismo um pouco maior do que nós temos hoje, mas ao mesmo tempo talvez existe o fato, digamos, talvez porque o departamento hoje, digamos, seja, digamos, tecnicamente, né, esteja melhor preparado, digamos, do que antes.
Em 77, a maioria do pessoal que entrava, né, muitos entraram só com a graduação. Eu cheguei aqui pouco antes de terminar o meu mestrado, digamos, então hoje todo mundo já entra já fazendo doutorado, né? E já com doutorado pronto, ou seja, mudou um pouco o perfil das coisas, né? Tem lados positivos e lados negativos, né? Em relação a isso. E às vezes as pessoas, por exemplo, criticavam que o departamento de estatística ficava um pouco perdido, no sentido de que, digamos, a gente trabalhava em várias áreas. Isso é bom e isso é ruim, né? Se você pensar simplesmente em termos de produzir, isso é mal. Agora, se você pensar, digamos, em dar, digamos, oportunidade que os alunos, digamos, consigam ter contato com professores com diversas formações, diversos pontos de vista, trabalhando em diversas áreas diferentes, isso é bom. Então, digamos, existem lados positivos e negativos em relação ao que é o departamento antes e hoje, né? Eu não vou colocar, digamos, né, não vou ficar nem nostálgico, nem achar que hoje está muito barulho. Eu falo, só isso me fala que existem lados positivos e negativos. Mas que o departamento é bem diferente antes e agora, isso não há a menor dúvida, né? E, digamos, o departamento fala da parte docente, tem, digamos, da parte discente. Eu tenho a impressão que, embora tenha muitas críticas, digamos, que as pessoas falam, sempre criticando, digamos, pô, antigamente era melhor. Não, eu acho que, digamos, hoje nós temos excelentes alunos, assim como nós tínhamos excelentes alunos antes. Nós temos alunos, digamos, fracos hoje, assim como nós tínhamos alunos fracos ontem. Eu acho que não existe ainda, da forma como o pessoal está falando, que o nível dos alunos que entram é tão baixo como se dizem. O que nós temos hoje também é que nós começamos a exigir técnicas estatísticas muito mais cedo do que a gente exigia antes, né? Digamos, o que a gente vê hoje, por exemplo, em estatística, um nível hoje que a gente dá para os alunos é muito mais alto, porque as técnicas evoluíram, ficaram muitas vezes muito matemáticos, e acho que isso faz com que... Agora, se olhar, por exemplo, se eu pegar, digamos, né, eu fui professor de vários alunos, vários professores de hoje aqui, digamos, não. Esses nossos professores de hoje, eles fizeram também erros grosseiros quando eram alunos. Eu acho que existe um certo mal-entendido, assim, quase que um saudosismo. Eu que sou meio antigo, né? Não sou tão saudosista assim. Eu acho que nós temos ainda bons, excelentes alunos também, como tivemos antes. Ok, professor Jota, muito obrigado. Então, agradecemos a entrevista e esperamos outra entrevista no futuro.